Hoje a gente vai ler Mateus 18, a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não é até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse sua dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aqui Jesus estava explicando para Pedro que não tinha limite para o perdão, que o Pedro pegou e perguntou, né? Será que eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes? Daí Jesus falou, não, 70 vezes 7. Mas não era um número real, assim. Ele quis dizer que não tinha limite, era para ir perdoando. Não importava quantas vezes acontecesse. E daí ele dá um exemplo, em parábola, de como seria Deus no reino dos céus, que seria um rei, que o servo vem e ele deve muito, muito dinheiro. Aqui fala que na parte onde tem a explicação, ele fala que são 10.000 talentos, que equivalia a 35 quilos de prata, que ele devia para o rei. E daí o rei fala: Vou vender então sua família, você e suas coisas para pagar sua dívida. Daí ele fala: Não, por favor, né? Eu vou pagar. Me dá uma chance, né, de pagar, me perdoa. Daí ele perdoa a dívida desse servo. Ele fala: Não, tudo bem, tá perdoado. Aí quando esse servo, que acabou de ser perdoado, ele sai de lá, ele encontra um conservo, que seria assim um servo dele, no caso, que devia 100 denários, que era tipo uma partezinha mínima daquilo que ele estava devendo para o rei. Aí ele pega esse servo dele, conserva ali pelo pescoço e fala: me pague. E não quer saber. Daí ele pede perdão, né? E fala: por favor, me perdoe, eu vou te pagar, tenha paciência. E ele não tem paciência e pede para prender ele, que naquela época, quando você tinha uma dívida, você era preso até você pagar essa dívida. Aí ele pede para prender. E daí os outros servos viram isso e ficaram tristes e falaram pro rei o que tinha acontecido. Falou: ó, ele acabou de ser perdoado da dívida dele com o senhor e foi e não perdoou a dívida do servo dele para com ele e mandou prender. Aí o que que ele fala? O senhor, né, o rei, ele chega, chama ele de volta e fala: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Então, irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E daí Jesus fala que Deus também vai fazer a mesma coisa, que se você não perdoar de coração o seu irmão, sendo que ele perdoa, quando você pede perdão para Deus, Deus perdoa. Daí você tem que perdoar também o seu irmão que pecou contra você. Porque senão fala assim que daí o que acontece? Deus não vai perdoar aquele que também não perdoa. Então é uma troca que Deus faz. Ele não importa o tamanho da nossa dívida, ele nos perdoa, mas a gente também tem que perdoar os nossos devedores. É o que fala no Pai Nosso, né? Que é perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ali Jesus já tinha explicado também no Pai Nosso essa mesma parte. E aqui ele explica em parábola que quando a gente é perdoado, a gente também tem que pensar, tipo, Deus me perdoa sempre, eu também tenho que perdoar o meu irmão, senão Deus não vai me perdoar. A gente não tem como pagar a nossa dívida com Deus, por isso que fala que era uma quantidade enorme de prata, eram
35 quilos de prata, uma quantidade gigantesca de dívida. Então, aqui Jesus também está querendo dizer que a dívida que a gente tem com Deus, ela é, bem dizer, impagável. E como que uma pessoa que está presa, ela vai pagar? Né? Naquela época ainda que a própria pessoa ali tinha o sustento dela, trabalhava, como que ela presa ia pagar uma dívida? Ela ia acabar ficando presa até morrer, né? Bem dizer, se ninguém pagasse a dívida dela. Então, no caso, é isso que está falando também. Ele dá a entender isso, que a nossa dívida com Deus é gigantesca. E a dívida que um irmão às vezes tem com a gente é mínima perto da dívida que a gente tem com Deus. E se Deus perdoou essa dívida gigantesca, a nossa obrigação é perdoar as dívidas dos nossos irmãos, que são às vezes muito menores do que a gente tem. Então é pra gente pensar, né? Tipo, será que às vezes a gente pede perdão para Deus, mas tem alguma dívida de algum irmão que a gente tem lá no fundinho, guardadinho, assim, aquilo atrapalha a gente também. Atrapalha pra gente poder fluir nas coisas, né? Às vezes a nossa vida tá travada, a gente nem sabe por quê, e às vezes é alguma mágoa que a gente guardou de um irmão, que aqui ele quer dizer que, olha só, espiritualmente falando, se não dá a entender isso. Quando a gente deve, no caso devia naquela época, era preso. Então, se a gente tem uma dívida ali do nosso irmão, a gente não perdoou. Isso quer dizer que se a gente não perdoa nosso irmão, Deus não vai perdoar a nossa dívida. Se ele não perdoa a nossa dívida, para onde a gente vai? Para a prisão. E o que seria às vezes essa prisão? Uma prisão até espiritual. Nossa vida fica empacada, fica aprisionada ali e a gente não sabe por quê. E às vezes é uma coisa assim. É falta de perdão que a gente tem com alguma coisa. Alguma magoazinha, não tô falando que é uma dívida financeira, que uma pessoa deve dinheiro para você. Às vezes a pessoa fez uma ofensa e a gente guarda aquilo ali e nem lembra mais assim, só que de vez em quando vem na sua cabeça, não gosto de fulano que ele fez tal coisa para mim. Isso é uma mágoa, né? E essa mágoa, o que acontece? Deus não te perdoa porque você não perdoou seu seu irmão e você se sente preso ali, sua vida começa a travar. Então a gente tem que perdoar até para isso. E o perdão, às vezes, a gente acha que perdoar é ficar tudo bem. Ai, nossa, está tudo maravilhoso. Essa pessoa vai voltar ao convívio comigo porque eu perdoei. Às vezes não precisa isso, porque a gente sabe que tem gente que o que fez é grave. Não dá para você continuar convivendo com aquela pessoa. Você não precisa conviver. E o perdão não é um sentimento logo de cara, assim, daquela paz. Às vezes o sentimento, às vezes o perdão, quer dizer, que a gente tem que pensar é uma decisão de perdão. Vamos supor que você não consegue perdoar alguém porque essa pessoa fez uma coisa muito feia para você. Aí você decide que vai perdoar essa pessoa. E quem é a única pessoa que pode te ajudar a perdoar alguém? É Deus, Jesus, Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? Você pede em oração, você fala assim para Deus: estou disposto a perdoar fulano que me fez isso, 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 isso. Você colocou na mão de Deus aquele perdão. Você está contando para Ele que você está disposto. Porém, por mais que você ainda não sinta, você já colocou para Deus que está disposto. Então, quando aquele sentimento vier de novo, você fala: olha, Senhor, estou disposto a perdoar o fulano. Porque você vai tirando aquela mágoa ali de você aos poucos, entendeu? Às vezes não sai logo de cara. Você tem que ir tirando, tirando. E sempre que vier na memória para você ficar com raiva daquela pessoa de novo, porque às vezes vem do nada, né? Aquele pensamento para você ficar com raiva daquela pessoa, você pensa de novo, você fala: "Não, tô disposto a perdoar, coloquei na mão de Deus, porque eu tô disposto a perdoar, Senhor". E vai falando isso até que chega um dia que você nem vai ficar mais lembrando daquilo, porque aquilo vai parar de martelar na sua mente. E o perdão vai acabar vindo, porque Deus vai permitir que aquele perdão realmente aconteça. Por mais que você não conviva mais com aquela pessoa. Você não é obrigado a conviver com quem te faz mal. Porém, também não pode ficar remoendo aquilo, porque é a sua liberdade que está em jogo. Quando a gente perdoa, quem se liberta é a gente mesmo, não é nem a pessoa nem sabe que ela estava presa, tipo, porque também quem faz o mal, ela também tem a recompensa do mal que ela fez ali, né? Deus também fica de olho, ele vê tudo. Então você não precisa pensar assim: eu não vou libertar a pessoa. Na verdade, quando você perdoa, quem se liberta é só você.
A pessoa mesmo, ela já tá presa no pecado dela. Não importa, então você tem que pensar isso. Eu quero me libertar, então eu vou perdoar essa pessoa porque eu também não quero ficar presa nesse sentimento, quero o perdão de Deus e eu quero que minha vida ande, né? Eu acredito que é meio isso. Se você quiser, leia também para ver se você entende da mesma forma que eu. A palavra de Deus, ela é viva e ela sempre tem uma mensagem para aquilo que a gente está precisando naquele dia. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.